Calvário. Aleluia. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus. Nós vamos continuar a nossa exposição na carta aos Hebreus. Hoje pela manhã, no culto da ressurreição, nós tivemos a oportunidade de ver aquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, acerca da ressurreição. E esse texto de Hebreus, ele nos faz lembrar também da ressurreição de Cristo, de toda a obra que Cristo fez por mim e por você, e da responsabilidade que eu e você temos diante da obra de Cristo. De maneira que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é um chamado à fidelidade a Cristo. Hoje é Páscoa, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor, tanto pela manhã quanto à noite. Cantamos acerca da ressurreição, cantamos acerca da libertação de pecados, cantamos acerca da redenção, mas isso traz uma responsabilidade a mim e a você. E esse texto de Hebreus nos mostra essa responsabilidade de maneira bastante direta. De maneira que quero convidar você a ler comigo Hebreus, no seu capítulo 2. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim o texto das Escrituras acerca do perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito, para que nós entendamos a Tua palavra, e que a Tua palavra não seja a nós uma mera informação, seja teológica, seja de contexto bíblico, mas que a Tua palavra seja aquilo que de fato ela é, a verdade revelada do Senhor, que transforma as nossas vidas e muda o nosso coração. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que, por misericórdia e graça, o Senhor mesmo toque em nós, tirando de nós toda a distração e permitindo, Deus, que a verdade revelada do Senhor molde a nossa vida para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui, irmãos, nós entramos no capítulo 2, onde o autor de Hebreus começa trazendo uma grande exortação. Só para a gente relembrar, no capítulo 1, ele nos fala da supremacia de Cristo sobre os profetas, da supremacia de Cristo sobre os anjos, e ele deixa bem claro a importância de nós atentarmos para a vida em Cristo Jesus. Lembro-me que nós colocamos aqui vários pontos mostrando como Jesus era superior a todo o sistema religioso e todo o projeto da antiga aliança, uma vez que o homem era incapaz de cumprir aquilo que era necessário para a sua salvação. Cristo cumpriu em si mesmo e aperfeiçoou todo o processo. Cristo aperfeiçoou na sua morte, na cruz do Calvário, todo o processo da salvação. Então aqui o autor de Hebreus começa o capítulo 2 trazendo uma exortação, uma advertência seríssima contra a possibilidade de nós, como cristãos, negligenciarmos toda essa obra de Cristo, todo esse compêndio, esse arcabouço do Evangelho de Cristo Jesus. O autor aqui tinha uma preocupação, que nós não levássemos a sério essa mensagem do Evangelho em toda a sua totalidade. Porque hoje nós temos vivido dias em que as pessoas têm aceitado o Evangelho particionado. Na verdade, nós temos percebido uma busca por uma espécie de Evangelho self-service. Isso aqui é bom, isso aqui eu gosto.
Isso aqui eu não gosto muito não, deixa para depois. Salvação de pecados é comigo. Beleza, estou precisando de uma salvação para hoje. Mas mudança de vida? Ah, não, mudança de vida dá trabalho. Isso aqui eu não quero. Responsabilidade de Deus para comigo e me manter salvo. Isso eu quero. Responsabilidade minha para com Deus de viver como salvo. Ah, não, isso eu não quero. E nós temos percebido, não apenas nessas áreas, mas em diversas outras áreas, uma busca por uma parte do Evangelho, quando, na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos negligenciando a totalidade da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estavam em Cristo, ou aqueles que estão em Cristo, são o quê? Novas criaturas. Eles são feitos de novo. Lembro-me do encontro do Salvador Jesus com o mestre da lei Nicodemos. Nicodemos perguntando para Jesus acerca da obra da salvação. Jesus falou: Nicodemos, você não entendeu. Você não precisa de aperfeiçoamento. Você precisa nascer de novo, ser completamente refeito. Por isso, irmãos, é importante que nós lembremos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação genuína, de transformação real, que invade todas as áreas da nossa vida. É importante ainda que nós lembremos o contexto que estava sendo escrito essa carta. Era um contexto de tentação. Muitos estavam sendo tentados a abandonar o Evangelho. Muitos estavam sendo tentados a deixar a fé que agora haviam abraçado em Cristo Jesus para voltar ao religiosismo judaico. Muitos estavam querendo voltar à velha forma ritualística do judaísmo para escaparem das perseguições que eles estavam sofrendo. E não eram poucas perseguições. Já falamos aqui que, por conta do Evangelho, talvez eles estivessem sofrendo algumas coisas como o apóstolo Paulo sofreu. Paulo é um judeu converso ao Evangelho. Paulo sofreu prisão, apedrejamento, foi expulso da cidade, foi chicoteado, ameaçado, foi alijado do convívio familiar. E aqui, no caso, muitas vezes a conversão fazia com que a família se afastasse da pessoa. Perdia emprego, perdia posses, perdia status quo. Então, a conversão no Evangelho, naquele momento, era algo que fazia com que a pessoa perdesse muitas coisas, não ganhasse muitas coisas. Em troca da salvação que ela ganharia de graça, talvez ela pudesse perder a própria vida. Todos os cristãos eram perseguidos naquele momento, em especial os judeus que se convertiam ao cristianismo. É por isso que o autor de Hebreus, a carta aos Hebreus, faz exortação para que esses irmãos não olhem para circunstâncias terrenas e não voltem para trás. Nesse sentido, a exortação desse capítulo está baseada naquilo que já fora exposto no capítulo 1. E as referências que ele faz são diretas àquilo que Jesus é. Ele faz a referência direta ao tríplice sacerdócio de Cristo. Ele fala de Jesus como profeta, como sacerdote, como rei. No capítulo 1, nós vemos o Filho, que é a pessoa por quem Deus falou profeticamente. Capítulo 1, versículo 2. Vemos que Ele é o sumo sacerdote que nos purificou dos nossos pecados e que Ele tem o esplendor real, assentado à direita da majestade do Pai. Então o autor começa a expor essas características de Cristo Jesus. Ele começa a expor o caráter de Jesus. Ele começa a expor acerca de quem Jesus é, para que os corações ficassem firmes. Jesus é superior à sua religiosidade que eles praticavam ali. Ele é superior àquilo que eles haviam experimentado até então. Ele é superior a Moisés, à lei, aos profetas, aos rituais, aos anjos. Por isso ele poderia transformar as suas vidas, e eles não podiam sequer considerar a possibilidade de abandonar a fé. Eu creio que talvez nos nossos dias, muitos de nós sejamos tentados, e daqui para frente mais ainda, tá? Tentados a abandonar a fé por conta dos conceitos sociais. Hoje nós vivemos a sociedade do politicamente correto. Há assuntos que são praticamente proibidos na igreja. As pessoas não falam. Hoje nós estamos vendo as pessoas com a ideia de uma identidade fluida. Você já não é mais aquilo que Deus fez de você. Você é aquilo que você quer ser. E ai de quem falar contra disso. E muitas vezes nós chamamos isso de respeito e amor.
Quando, na verdade, a Bíblia diz que se nós virmos alguém em pecado caminhando para o inferno e não os alertarmos, ele vai para o inferno, mas o sangue é cobrado de nós. O conceito de amor foi mudado. Mas se nós ficarmos firmes no conceito de amor bíblico, muitas pessoas vão chamar-nos de intolerantes. Vão chamar-nos de retrógrados. E muitos vão pensar em voltar para trás. Nós já vemos aí grandes igrejas que estão tentando reescrever o Evangelho, estão tentando atualizar a mensagem, mas numa atualização humana, que seja capaz de mudar a verdade do Evangelho. Cristo morreu por nós, para nos transformar por completo naquilo que Ele tem para mim e para você. Dessa feita, irmãos, nós precisamos atentar para aquilo que o autor está dizendo, porque também nós podemos ser tentados a, talvez não vamos abandonar a fé ou a igreja, mas tentemos adaptar a igreja aos novos tempos. E se não a adaptarmos, vamos, sei lá, buscar novas igrejas. Esses dias eu estava vendo aí cartaz aí de uma igreja inclusiva. Ontem até me falaram que essa igreja inclusiva ela é igreja cristã umbandista. Então você vai vendo como é que o negócio está chegando, né? Pensa numa inclusão. Pensa numa inclusão. Já está incluindo os demônios junto, né? A gente ri, mas sabia que tem muita gente indo para esses lugares. Por quê? Não, eu não quero abandonar. Mas, de fato, tentam fazer com que o efeito do Evangelho não seja o verdadeiro das Escrituras. E aqui, nesse chamado, a fidelidade, a não voltarmos para trás. Nós precisamos pensar aqui bem claro. Ele nos deixa 3 aspectos acerca daquilo que requer de nós a fidelidade a Cristo Jesus. E a primeira verdade que nos é requerido para que nós vivamos em fidelidade a Cristo Jesus é que nós nos apeguemos às verdades recebidas. Veja bem que o autor não diz assim, apegue-se ao seu irmão ou à cultura vigente, ou faça uma força aí de pensamento positivo. Ele diz, apegue-se às verdades. Versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. O que o autor de Hebreus estava dizendo àqueles irmãos é que eles já haviam ouvido o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, já lhes fora pregado. Na verdade, muitos deles já haviam aceitado esse evangelho como verdade. E agora eles estavam sendo chamados a olhar para a verdade do evangelho. A ideia não é olhar para a verdade da igreja local, não é olhar para a verdade da denominação, não é olhar apenas para aquilo que a igreja declara como fé, até porque se a declaração de fé da igreja não encontrar eco nas Escrituras, fundamento nas Escrituras, ela não é necessariamente uma declaração de fé verdadeira. Ela pode ser uma declaração de fé, mas não é a fé na verdade revelada de Deus. O que o autor diz, irmãos, considerando quem é Jesus, considerando toda a obra do Evangelho, importa que nós nos apeguemos firmemente a essas verdades. E aqui, quando o autor fala assim, de apegarmos-nos com firmeza às verdades recebidas de Cristo Jesus, a tudo aquilo que nós já sabemos acerca dele, a ideia aqui é mais ou menos como de um náufrago em alto mar, que encontrou uma boia ou uma madeira, alguma coisa assim, e se apega àquilo firmemente, sabendo que a sua vida depende daquilo. Se agarra naquilo, sabendo que é aquilo que vai deixá-lo para fora dessa água do mar bravio, é aquilo que pode salvá-lo. A palavra de Deus é a nossa tábua de salvação. Nós devemos nos apegar a esta palavra. Eu gostei da figura do náufrago. Essa figura é usada pelo reverendo Augusto Nicodemos. Porque quando nós olhamos a vivência do verdadeiro evangelho nos nossos dias, a gente vai perceber que a gente está segurando em tábuas no meio do mar bravio de um mundo que é contrário ao evangelho, viu? O nosso mundo não é favorável ao evangelho, nunca foi.
mas agora escancaradamente ele milita contra o evangelho. A outra questão, acerca do apego à verdade, é que essa verdade, esse evangelho de Cristo Jesus, também é o caminho pelo qual nós devemos andar. Lembra do salmista no Salmo 119? Salmo 119, irmãos, é uma ode às Escrituras. Salmo 119 nos fala da importância da Escritura e de como essa Escritura é rica, como ela é um baluarte, a palavra de Deus que nos sustenta em todos os aspectos. No Salmo 119, ele faz perguntas interessantes, por exemplo, como o jovem pode guardar puro o caminho? Observando de acordo com a palavra. Diz que até os mais jovens, olhando a palavra de Deus, observando e seguindo, eles são tidos por mais sábios do que aqueles que têm mais idade. E ainda o salmista declara que a palavra é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aqui o autor de Hebreus diz que a palavra não é apenas luz para o caminho, mas é o próprio caminho. Jesus declara isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por isso, o autor, quando nos fala de estarmos apegados à verdade, ele diz que nós temos que segurar firmemente a ela e nós não podemos nos desviar da verdade, porque a verdade é o caminho. E hoje nós temos visto muitas pessoas se desviando desse caminho, se desviando da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. E embora nós tenhamos vários ramos da teologia, irmãos, estudando as Escrituras, e isso é importantíssimo. Nunca desvalorize a teologia. E eu não falo porque eu sou teólogo, não é isso. A teologia é muito importante. Quando nós aprendemos os conceitos, as filosofias que estavam envolvidas no aspecto do Evangelho, quando nós aprendemos a profundidade das doutrinas, quando nós estudamos a Bíblia dogmaticamente para defender a fé, isso tudo é importantíssimo. Mas a grande verdade é que o Evangelho é extremamente simples. O apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos, diz que ele não queria se afastar da simplicidade do Evangelho de Cristo. E qual é essa simplicidade? É que eu e você somos pecadores, e por sermos pecadores estamos afastados de Deus. E Cristo Jesus veio ao mundo, nos chamou para si, morreu na cruz do Calvário por nós, para nos ligar novamente ao Pai. Acontece que não é uma ligadura onde ele nos aproxima e depois ele sai e deixa a gente se segurar. É uma ligadura eterna, onde o Pai nos envia a ele, ele nos protege todos os dias, até o dia em que ele vem nos buscar. É simples. É algo extremamente simples. É o caminho, é a verdade, é a vida. Mas nós temos visto muitas pessoas se desviando. Daí você vê o grande número de pessoas nos nossos dias como desigrejados. Já falei aqui que, antigamente, por nós sermos uma nação, hoje não pode se declarar, mas todo mundo sabe que a maioria da fé cristã do nosso Brasil é uma fé católica, né? Por nós sermos uma nação católica, nós temos muitas das pessoas que se declaram católicos, mas que não vão à igreja. Daí nós temos o termo que a pessoa é um católico não praticante. Já ouviu isso de algumas pessoas? Talvez tenha alguns amigos, alguns familiares assim. O que você é? Sou católico, mas não praticante. E nós temos visto crescer esse fenômeno no meio evangélico. Uma vez que a fé evangélica tem crescido. Alguns dizem que está na casa aí de, 30% da nação. Eu acho que é uma nação, eu acho que é uma estatística muito otimista. Se nós formos considerar o tamanho do Brasil, nós estamos falando aí de mais de 60 milhões de pessoas. Mas talvez por esse número gigantesco de pessoas que se declaram evangélicas, hoje nós temos um grande número de evangélicos não praticantes. O que você é? Sou presbiteriano não praticante. Né? Não é presbiteriano. Não tem como ser um presbiteriano não praticante.
O nome presbiteriano já diz que você tem que viver o evangelho de Cristo Jesus. Mas você vê muitas pessoas, olha, ou eu sou desviado, ou meu pai, minha mãe é na igreja, eu aprendi na igreja, mas eu me afastei do evangelho. Por quê? Porque esse fenômeno tem crescido, porque as pessoas têm se desviado do caminho. Nós temos muitos desigrejados, e eu pego aqui a liberdade de criar um neologismo. Nós temos muito desbibliados, que é aquele que não saiu da igreja, mas está dentro da igreja, mas nunca leu a Bíblia, ele não sabe. Então, assim, o que ele tem de Bíblia é aquilo que o pregador disser. Ele não tem a mínima ideia se está lá no texto ou não está no texto. Ele não tem a mínima ideia se aquilo é verdade ou não. Lembro-me do pastor Messias Anacleto Rosa. Ele é pastor da primeira IPI de Londrina, um homem de Deus. Reverendo Messias. Reverendo Messias me ajudou muito no início do meu ministério. Eu lembro-me que os primeiros anos de seminário, já fui direto para tomar conta de uma congregação, e eu tinha aulas bastante difíceis. O meu primeiro ano de seminário foi muito difícil, uma carga muito grande de uma linha teológica chamada teologia liberal, que é tão frutífera quanto o deserto do Saara. Então você imagina como é que aquilo era horrível. E eu tinha que pregar final de semana na congregação. Eu lembro-me que eu ganhei o livro do pastor Messias Anacleto Rosa, o nome era Meu Púlpito 1, onde ele colocava lá os esqueletinhos, lá, a linha mestra dos sermões dele, né? E a gente tinha que estudar. Claro que foi uma bênção na minha vida. Uma vez eu encontrei com o reverendo Messias Anacleto Rosa, fazendo uma visita. Eu não estava ordenado ainda. Ele me encontrou e falou, reverendo. Eu falei, não, pastor, eu sou licenciado ainda. Ele pegou na minha mão mais firme ainda. Um homem de idade, olhou dentro dos meus olhos e falou, reverendo, ou você é, ou você não é. Não é o título. Você está ou não está no caminho? Reverendo Messias Anacleto Rosa disse que uma vez pregou no domingo, e a moça que trabalhava lá de secretária na casa dele, antigamente nós falávamos empregada doméstica, né? Hoje parece que é uma ofensa falar empregada doméstica, então a secretária do lar. Olha o politicamente correto, tentando pautar as nossas falas. E ele disse que ela tinha faltado no culto aquele domingo. Mas ela ficou com vergonha de faltar no culto, porque o pastor Messias ele é muito conhecido na cidade de Londrina, e era, um certo sentido, um privilégio poder trabalhar na casa dele. Mas ele olhou e falou, o irmão não veio e tal, chegou. E aí, irmã, como é que foi o culto de domingo? Foi bom, pastor? Foi bom, foi bom. Você gostou do sermão? Eu falei, gostei. E alguém tinha comentado com ela que ele tinha pregado no Salmo, uma coisa assim. E ele falou, mas como é... E o texto que você gostou? Gostei demais daquele Salmo 151 que o senhor leu, né? Ele falou, para eu ler o 151 eu tinha que reescrever ele, porque ele nem existe. Né? Às vezes nós somos assim, desbibliados, nós não temos a mínima ideia do texto das Escrituras. O pastor vem pregar no domingo à noite e fala, irmão, abre na 1. Tem gente que abre na página 1 da Bíblia. É no profeta, não. Não é na página. Uma vez eu preguei em Abacuque, teve uma irmã que me abordou na porta e falou, pastor, eu tive um encontro maravilhoso com Abacuque, nem sabia quem era o rapaz, 20 anos de igreja. Sabe por que isso? Porque nós não estamos nos apegando às verdades recebidas. Nós não estamos tendo apego à verdade de Deus. Então nós temos os desigrejados e os desbibliados que não saíram da igreja. Mas o seu coração já não está mais firmado nas Escrituras. Por isso o autor de Hebreus chamou os seus leitores a se apegarem com atenção à verdade que eles tinham recebido, para que não se desviassem para falsos ensinos, para que não fossem tentados, ou melhor, para que não sucumbissem à tentação de voltar para trás. Ah, pastor, o evangelho é meio complicado, né? Eles pedem que a gente muda de vida, a gente não pede nada para você. E vou dizer um negócio para você. Você pode assustar com o que eu vou dizer, mas é a verdade bíblica. Nem Cristo pede nada a você. Porque se você tiver um encontro com Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Não é uma opção. Não é uma provinha de X que você vai, deixa eu ver se eu vou fazer isso, não. O encontro real com Cristo nos transforma. O apegar tem a implicação que envolve todas as áreas da nossa vida, como ouvir, receber na mente, receber no coração, ter ações e intenções transformadas.
responder obedientemente à voz salvífica de Jesus. Nesse mundo nós também teremos aflições, tentações. Talvez alguns dos que aqui estão sentando, quiçá isso não aconteça em nome do Salvador Jesus, mas talvez alguns desses que estão ombro a ombro conosco, amanhã possam ser considerados desigrejados. Por isso o autor de Hebreus diz que nós nos apeguemos por esta razão, sabendo quem Cristo é, da profundidade do Evangelho, da obra salvífica da cruz. Importa que nós nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porém, no chamado à fidelidade da Cristo, há outros requerimentos importantes. Se o primeiro é que nós nos apeguemos à verdade, o autor de Hebreus nos diz que também a fidelidade requer de nós diligência e perseverança. Afinal de contas, fidelidade denota perseverança. Fidelidade é a qualidade daquilo que continua do mesmo jeito durante o tempo. Olha o que nos diz o versículo 2 e a parte inicial do versículo 3. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Em outras versões, como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação? Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus falou, ou melhor, o Senhor falou, o Pai falou no Antigo Testamento, através dos anjos, apontando para a vinda de Cristo Jesus, o Salvador, o Messias de Deus. E aqueles que desobedeceram à voz de Deus foram todos fulminados. Deus os tratou com severidade, exatamente para mostrar no tempo e no espaço qual é a relação e a percepção de Deus para com o pecado. Esses dias até me perguntaram, falaram, pastor, mas parece que o Deus do Antigo Testamento era mais bravo do que o Deus do Novo Testamento. Você olha lá Nadab e Abiú, fulminados. Até usaram o exemplo de Uzá na arca, Davi trazendo a arca da aliança, no carro de bois, a arca ia cair. O irmão Uzá, talvez fosse um diácono lá, um levita diácono, viu que a arca ia cair, vai segurar a arca, fulminado. Hoje a gente não vê isso. Sabe por que a gente não vê isso? Porque de uma vez por todas, Deus castigou os nossos pecados em Cristo. Deus não esmaeceu a mão. Deus não amenizou para com o pecado. É que Ele esmagou o seu Filho. É por isso que nós não somos fulminados hoje. É porque todo o nosso pecado foi castigado em Cristo Jesus. Isso é muito claro em todas as Escrituras. Foi necessário que o Filho eterno, do Deus eterno, fosse moído na cruz do Calvário. Deus não amenizou. Deus não mudou. E aqueles que negligenciarem tão grande salvação, sentirão em si mesmos, no seu corpo, todo o calor que há no inferno. Você entende isso? O argumento aqui que ele usa é um argumento comparativo. Ele diz, olha, se lá no Antigo Testamento, a palavra proclamada por anjos, a lei, os profetas, tinham uma tamanha seriedade que a desobediência era duramente castigada, quanto mais será o castigo daqueles que não levarem em conta aquilo que Cristo fez? Você acha que vão ficar impunes? Aqueles que não levarem a sério a obra da salvação, que a negligenciarem? Aqueles que, por motivo que for, abandonarem a Cristo Jesus? Isso é muito sério. Se negligenciarmos a Cristo, a sua salvação, não tem como escaparmos da ira de Deus.
Você quer conhecer de perto o Deus do Antigo Testamento? É só viver a vida sem Cristo. Você vai conhecê-lo no fulgor da sua ira. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Um Deus que não poupou o seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos salvação. De outra forma, a gente não teria como. Os nossos sacrifícios, o nosso ritualismo, dízimo, oferta, canção, nada disso. Absolutamente nada disso. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é imperfeito. Sabe por que a gente ora e no final das nossas orações, pelo menos deveria ser assim, né? Nós terminamos as orações em nome de Jesus? Não é uma fórmula mágica, não é um pirlim-pim-pim gospel. Quando nós falamos e terminamos as nossas orações em nome de Jesus, nós estamos fazendo uma declaração de fé e de confiança de que nós só temos acesso a esse Deus que é santo e puro por intermédio do sacrifício de Jesus. Que Ele é o caminho pelo qual nós percorremos até Deus. Então, irmãos, uma vida de fidelidade requer diligência, observação fiel àquilo que nos está escrito nas Escrituras. Se Deus castigou no Antigo Testamento a desobediência da lei, aqueles que negligenciarem a Cristo serão castigados com o fogo do inferno. E nós não temos desculpa, porque o próprio Cristo veio em carne, revelando quem é Deus a nós. O autor de Hebreus, ele traz aos irmãos esse apelo. Irmãos, alguns desses irmãos aqui da carta de Hebreus, provavelmente, alguns desses irmãos, viram Salvador. É como se o autor tivesse dito assim, vocês eram aí ritualísticos no judaísmo, mas vocês não viram Moisés? Vocês não viram os profetas? Lá na sinagoga, vocês ouviam dos livros do rolo da lei? Ouviam dos profetas, dos salmos? Mas alguns de vocês viram o Salvador Jesus. Os olhos de vocês contemplaram. Então, como é possível escapar da ira de Deus se você negligenciar isso? Ah, pastor, eu não vi Jesus também, eu estou tranquilo. Jesus se revelou a nós nas Escrituras, querido. Vou te dar uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? Vamos começar pela má? A má notícia é que a sua presença nesse culto de hoje, você que está assistindo em casa, agora, só de você ouvir a proclamação do Evangelho, você já é indesculpável diante de Deus. Ainda que não tivesse ouvido, tá? Mas só estou dando esse exemplo aqui para você. Você já é indesculpável. Mas a boa é que pela proclamação desse mesmo Evangelho da graça, o Senhor salva pecadores. Gente como eu e como você. Então, se a palavra proclamada no Antigo Testamento era duramente castigada, irmãos, nós não podemos negligenciar a salvação que recebemos em Cristo Jesus. Para que nós vivamos esse chamado à fidelidade de Deus, requer apego à verdade, requer diligência, perseverança, compromisso. E, por fim, requer consideração para com a importância do Evangelho. Ali no meio do versículo 3, a parte final dele até o versículo 4, diz assim: Esta o quê? A grande salvação, que o autor de Hebreus estava dizendo. Então ele diz, olha, não tem como escapar se nós não levarmos a sério essa grande salvação. E ele continua dizendo, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do seu Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha só, essa salvação
foi anunciada inicialmente pelo próprio Senhor Jesus. Ele veio em carne, andou no nosso meio, pregou as boas novas da salvação. E os milagres que ele fazia não era para se aparecer, era exatamente para mostrar o poder de Deus manifestado no Evangelho. Era por isso que nós vimos milagres do Senhor. É por isso que o Evangelho é tão recheado de milagres à profusão. Porque eles mostravam que aquela mensagem que estava sendo pregada era de fato a mensagem de Deus. É por isso que nós não vemos tantos milagres nos nossos dias. É por isso que a maioria das vezes que a gente ouve falar de milagre, infelizmente, muitos dos casos é mero charlatanismo. Primeiro, porque nós não precisamos mais dos milagres para validar o Evangelho. Jesus já veio, as provas são incontestáveis. O Senhor derramou sobre nós o seu Espírito, capacitando todos aqueles a quem Ele quer salvar a crer. Antes que alguém diga, eu aceito Jesus, Jesus já o tomou para si. Jesus já tocou naquele lugar anterior à sua resposta e o vivificou. Então o próprio Jesus anunciou a obra inicialmente. E depois, irmãos, além do testemunho público de Jesus, ainda nós tivemos o Evangelho anunciado por aqueles que viram, por aqueles que ouviram. Os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, tantos outros discípulos que pregaram o Evangelho, irmãos e irmãs valiosos que hospedavam a igreja nas suas casas. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver tantos irmãos que recebiam a igreja na sua casa, sob perigo de serem mortos. Muitos testemunharam desse evangelho, esse evangelho proclamado, carregado dos sinais, prodígios, milagres, mostrando o poder maravilhoso de Deus, usando seu Filho Jesus, mais do que isso, como se isso fosse pouco. Jesus pregou o evangelho. Os discípulos pregaram esse mesmo evangelho. Mas olha o que o autor de Hebreus nos diz aqui. Algo valioso no versículo 4. Também Deus testemunhou juntamente com o seu Filho Jesus e com todos aqueles que pregaram o evangelho de Cristo Jesus, que chegou ao coração daqueles irmãos hebreus. Nós temos exemplos não apenas do Salvador Jesus, e aqui eu nem vou me referir tanto ao Salvador Jesus, mas homens que Deus usou. Pedro, por exemplo, a sua sombra curava. Nós vemos homens de Deus fazendo grandes milagres. Paulo pregou um sermão mais longo do que os que eu costumo pregar. Tinha galeria no lugar onde Paulo estava pregando. E o menino dormiu, o menino meio desatento, né? Talvez Paulo não gritasse tanto quanto eu grito aqui, também não tinha microfone e tal. E o menino dormiu, caiu e morreu. O que aconteceu com o menino, irmãos? Oraram e o menino ressuscitou. João, Pedro, nas cadeias. Eles oraram e o Senhor os libertou. Paulo e Silas, aprisionados, amarrados, açoitados, cantando louvor à noite, pregaram o evangelho na cadeia. De manhã, quando o carcereiro chegou, a cadeia estava aberta, todos os presos soltos. O carcereiro ia se matar. Ele falou, não mata não. O Senhor libertou a gente aqui, que está todo mundo já. Ninguém fugiu. Milagres à profusão, feitos por homens de Deus. Por quê? Porque eles eram poderosos? Porque eles tinham poder em si? Porque eles podiam manipular a divindade? Não. Porque Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e milagres. Homens simples, que Deus usou poderosamente. O próprio Salvador Jesus, quando foi batizado pelo servo João Batista, lá no Jordão, o Espírito de Deus desce sobre o Salvador como pomba, e ouve-se a voz
do eterno Deus. Esse é o meu filho amado, nele está todo o meu prazer. Irmãos, nós precisamos considerar a importância que é esse evangelho. Não é uma mensagem comum de um livro comum. É a palavra revelada do próprio Deus. Por isso, irmãos, nós somos chamados a uma vida de fidelidade ao Senhor, por conta desse evangelho. Talvez muitos de nós soframos a tentação de abandonar o evangelho. E é por isso que essa exortação é tão atual nos dias de hoje, como dantes ela já fora. Não podemos negligenciar a salvação que há em Cristo Jesus. Não podemos abandonar a Cristo e ficarmos impunes. Por isso, mais uma vez, nós precisamos seguir aquilo que diz o autor de Hebreus nos versículos 1 e 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Eu acredito que nós estamos vivendo dias maus, com sofrimentos diferentes dos dias do primeiro século da era cristã. No primeiro século, as perseguições não eram veladas, elas eram diretas. Irmãos eram levados às cadeias, às prisões, outros tantos eram expostos em festejos, mortos por leões, por gladiadores. E, de uma certa forma, a visibilidade que era dada a isso fazia com que o evangelho prosperasse ainda mais. Se eu não me engano, foi Tertuliano, que disse que o sangue dos cristãos derramado nas arenas de Roma eram como sementeira do evangelho. Porque aqueles homens morriam firmes no Senhor, sem vacilar. E o povo se convertia enquanto viam esse espetáculo macabro. Talvez as nossas perseguições sejam diferentes. Nos seja permitido vir à igreja, ouvir sermões, levantar as mãos, cantar louvores. E eu digo que essa perseguição de hoje, ela é um pouco mais perigosa. Porque por ela não produzir aspectos externos, visíveis de sofrimento, às vezes ela pode nos acomodar a uma vida de pecado. De maneira que a gente ache que a religiosidade por si só resolve. Mas se nós negligenciarmos a salvação de Cristo que nos atingiu, não tem como escapar. Por isso a gente precisa olhar para essa verdade e nos apegar a ela. A minha oração é que o Senhor nos auxilie com o seu Santo Espírito a nos apegarmos a Cristo firmemente, até que Ele venha nos buscar para a sua glória, tendo a plena certeza de que quem nos segura é Ele, mas que pela sua graça nós também não tenhamos o desejo de abandoná-lo por nem um instante sequer. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e pedir que o Senhor te abençoe. Ele é o autor e consumador da salvação. Ele é o autor da nossa fé. Peça para que o Senhor nos auxilie, para que tenhamos firmeza até o último dia. O Senhor conhece as suas lutas. O Senhor conhece os seus pecados. Porque o Senhor já morreu por cada um deles na cruz. De maneira que nada que aconteça na sua vida passa distante dos olhos de Deus. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho, é porque o Senhor tem algo particular contigo. E a minha oração é que seja a salvação. Mas o mesmo Evangelho
que salva pecadores. É o evangelho pelo qual os pecadores que rejeitam-no também são rejeitados. Que você não negligencie tamanha graça salvífica que Cristo tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Amado Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos auxilie e nos fortaleça com graça. De maneira, Deus, que a tua boa mão conduza as nossas vidas hoje e sempre. Que o Senhor nos fortaleça pelo poder do seu Espírito. E que a sua graça nos mantenha firmes no poder do teu Evangelho. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.